Queridos, na semana passada nós falamos a respeito da doutrina do Espírito Santo e da Trindade, não foi isso? Tem alguma dúvida, alguma questão? A gente pode partir de outro ponto ou vocês querem ainda que a gente trabalhe ou elabore alguma coisa aí? Tudo tranquilo? Tudo certo? Então vamos lá. Eu vou falar hoje, irmãos, sobre como identificar uma seita. Há pelo menos seis maneiras para se identificar uma seita. Então são elas, se vocês quiserem anotar, ou vai ter o material, mas se quiserem anotar, de repente, as seitas têm uma fonte de autoridade além da Bíblia. Então a primeira maneira de você identificar uma seita, ou seja, um movimento que ensina aquilo que é contrário à Bíblia, embora usem a Bíblia, embora eles tenham aí também, muitas delas, a fonte aqui de doutrina é a própria Bíblia, porém de uma maneira equivocada, Então vamos lá, as seitas têm outra fonte de autoridade além da Bíblia. Enquanto os cristãos admitem apenas a Bíblia como fonte de conhecimento verdadeiro de Deus, as seitas adotam outras fontes. Algumas forjaram seus próprios livros, outras aceitam revelações diretas da parte de Deus. Outras aceitam a palavra de seus líderes como tendo autoridade divina. Outras falam ainda de novas revelações dadas por anjos ou pelo próprio Jesus. E mesmo que ainda citem a Bíblia, ela tem autoridade inferior a essas revelações, segundo eles. Então, percebam, meus queridos, olha só, essas seitas, essas heresias, elas têm outra fonte que consultam. Por exemplo, você tem o Testemunho de Jeová, eles têm lá a Bíblia, embora seja uma Bíblia com uma tradução mutilada em algumas partes, eles modificaram de fato em algumas partes lá para adequar até as suas doutrinas. Principalmente o livro de João, onde traz Jesus mesmo como Deus e tal, apresenta Jesus na sua divindade. Então eles têm a Sentinela, Despertai, são escritos, são livretos aí que eles publicam, me parece que mensalmente, alguma coisa assim, mas ali trazem também escritos dos seus fundadores, Charles Taze Russell, o juiz Rutherford e outros mais que fizeram parte dessa construção da Testemunha de Jeová. Só estou dando exemplo e tem outros mais, Então assim, o que esses líderes escreveram, eles têm como doutrina, eles têm como verdade, E a Bíblia, eles assim se baseiam em algumas partes, mas esses escritos e essas declarações desses líderes, dos fundadores, para eles tem mais peso do que a própria Bíblia. Então é aquilo que eles seguem. E quando pegam a Bíblia de uma maneira toda distorcida para adequar aquilo que os seus líderes falaram e tudo mais, Então ao longo do tempo eles foram criando aí algumas doutrinas e tudo mais. Quando você pega, por exemplo, os Adventistas do Sétimo Dia, existe a Ellen Goldwhite, que é a fundadora e que é a profetisa deles. Então muita coisa que ela escreveu, eles de fato têm como verdade, embora contradiga a Bíblia. E quando eles leem a Bíblia, vão ler de uma maneira tendenciosa para adequar, ou na verdade a referência que eles têm é o escrito, no caso da Ellen Goldwhite. E aí pegam esses escritos e adaptam, ou adaptam a Bíblia, melhor dizendo, a esses escritos. A questão eles têm outra fonte de autoridade e nós não temos. O Evangelho, o cristianismo, só tem uma fonte de autoridade, é a Bíblia Sagrada. Nada, irmão, nenhum escrito, pode ser dos teólogos, todos os reformadores, dos pais da igreja, todos esses escritos não têm peso de verdade. Não tem peso de verdade. Então, Calvino disse isso, Agostinho disse isso, São Tomás de Aquino disse isso, Santo Anselmo disse isso, não sei quem disse isso, escreveram assim. Não tem peso de verdade, tá certo? Não tem. São comentários, mas não tem aquela questão doutrinária. É Bíblia, nós buscamos unicamente na Bíblia Sagrada a interpretação e nós buscamos como fonte de prática, a única fonte, a gente diz que a Bíblia é a única fonte de fé e prática que nós temos. Então, como eu quero saber como deve ser minha conduta, minha vida, meu pensamento, Bíblia Sagrada, irmãos, aqui, certo? A gente não pega comentários. Os comentários é para nos dar mais clareza, de algumas coisas, mas as doutrinas mesmo da Bíblia, elas estão claras, na verdade. A gente estuda muito mais aquilo que não é assim a doutrina basilar, a gente estuda muito que é um pouco periférico ou desenvolve comentários, mas assim, a doutrina da Trindade, por exemplo, é clara. A expiação é clara, da santificação é clara. Existem comentários em cima disso, de muitos teólogos? Sim,
mas não tem peso de verdade. Sempre o que eles falam, escrevem, né? Pregam, ensinam, a gente precisa pegar a Bíblia e colocar para ver se de fato o que eles estão falando, ensinando, não contradiz a Bíblia. Então nós não partimos dos escritos dos teólogos, nós partimos dos escritos dos apóstolos, dos profetas. Aí sim, a partir daqui é o que a gente vai avaliar tudo. Ah, mas o professor André falou tal coisa. Não vale nada. Ah, mas o meu pastor ensinou tal coisa. Não vale nada. A não ser que a própria Bíblia ratifique aquilo. Aí sim. É por isso, irmãos, que todos nós, discípulos de Cristo, independente se tem cargo ministerial ou não, se exerce o ministério da palavra ou não, todos nós precisamos conhecer a Bíblia, porque as outras e todas as outras pessoas são falíveis, são sujeitas a erro, ainda que bem intencionado e tal, né? Então a gente percebe aqui que a primeira maneira de se identificar a seita é que ela tem uma fonte de autoridade além da Bíblia. E é interessante aqui, ó, o conteúdo diz que aceitam revelações diretas. Irmãos, eu às vezes fico meio assim, tanto quanto desconfiado, quando alguém vem falar para Deus me revelou tal coisa, isso, isso e isso. Eu falo, não, calma aí. Tá, mas não estava escrito na Bíblia? O que Deus te revelou que já não estava escrito na Bíblia? Não tem como. A não ser que seja algo pessoal, numa direção específica, para tomar talvez alguma atitude, algum direcionamento para alguma atitude. Mas assim, nós não podemos, irmão, jamais fundamentar verdade e doutrina baseado em revelação, em visão, em profecia, em sonho, nessas coisas. Essas comunicações de Deus, e Deus de fato se comunica dessa forma, mas é no âmbito individual, é no âmbito pessoal. De repente Deus falou com Nessi através de uma visão, de um sonho de revelação. Falou com Nessi, serve para ele, não serve para mim. Ele não tem como fazer com que me convença de que isso é vontade de Deus para a minha vida. Não, foi para ele. Se fosse para mim, falaria para mim. Né? Então essas questões são pessoais. Eu acredito em tudo isso, não tenho problema nenhum. Eu sou de linha pentecostal. Né? Só que eu não sou da linha pentecostal desajustada. Endoidada. Né? Aquela que, assim, deixa de lado a Bíblia e vai sendo conduzido por essas manifestações de Deus, mas é no âmbito pessoal. Deus não falará, não revelará mais nada, irmãos. Não tem como, a Bíblia está aqui, a revelação de Deus está aqui, ó. O que Deus quer que a gente saiba a respeito dele, o seu caráter, na nossa condição, em todo o processo de salvação, está aqui na Bíblia Sagrada. Já foi revelado e nós não temos outra revelação. O que nós temos é iluminação a respeito da revelação. Lembra de outra matéria? A gente já falou isso, né? Eu acho que foi outra. Então vamos lá. Revelações diretas. Os seus líderes, irmãos, é uma das características, né? Eles ouvem e têm como peso de verdade. Ah, mas o pastor ensinou isso, mas o nosso líder, nosso apóstolo falou tal coisa. Então, o que isso quer dizer? Absolutamente nada. A não ser que ele esteja mencionando, né, a doutrina bíblica. Então, a primeira coisa é isso. Maneira. As seitas têm outra fonte de autoridade além da Bíblia. Segunda maneira, as seitas diminuem a pessoa de Cristo. Olha só a coisa importante aqui. Embora muitas seitas falem bem de Jesus Cristo, não o consideram como sendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem, nem como sendo o único salvador da humanidade. Reduzem-no a um homem bom, a um homem divinizado. Está acontecendo aí, varão? Nossa. Preste atenção aqui, rapaz. Há um espírito aperfeiçoado através de muitas encarnações, ou mais uma manifestação diferente de Deus, igual aos outros líderes religiosos, como Buda, Maomé e por aí vai, né? Frequentemente as seitas colocam outras pessoas no lugar de Cristo, a quem adoram e a quem confiam. Então, irmãos, se a gente pega qualquer movimento religioso que não tem Jesus como o centro da sua doutrina, como o centro da verdade, como Deus e como verdadeiro homem, verdadeiro Deus, a gente já está caracterizando que é um movimento herético, tá certo? Ah, não, Jesus não foi Deus, não é Deus. Opa, aí já está indo na base, na verdade, do Evangelho, que é Jesus como sendo Deus e como sendo homem. João, vamos ler o texto de 1 a João, primeira carta de João, eu acho muito interessante esse texto. E o próprio João ele vai dizer, olha, aquele que diz que Jesus ele não veio em carne, ou seja, que não se manifestou como verdadeiro homem, esse não é o Espírito de Cristo, é do anticristo. Então capítulo 4, versículo de número 1,
em diante, irmãos. Olha que coisa interessante. 1, 2 e 3, né? Versículo 1, 2 e 3 do capítulo 4 de primeira carta de João, não é Evangelho, é a primeira carta. Capítulo 4 diz assim: amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Olha que coisa interessante. Como que a gente sabe que é o espírito do falso profeta? Como que a gente sabe? Como a gente prova esses espíritos? Qual é a prova que a gente coloca para saber se aquela pessoa está falando pelo Espírito de Deus ou não? Verso 2 ele diz: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Ou seja, declara Jesus, o homem, como sendo o homem verdadeiro, o homem perfeito, o primeiro, né, de uma geração, onde a partir dele Deus está fazendo em Jesus, no caso, outra geração, uma nova geração. Verso 3: todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Olha só, irmão. Então, tirou Jesus do centro de cena, colocou Jesus como mais um profeta, por exemplo, que é o que faz os os islâmicos, né? Os islâmicos, eles colocam Jesus como um profeta, inclusive menor do que o Maomé, que é o profeta deles. O profeta principal do islamismo, né? É o Maomé. Professor, essa parte aqui, eis que eu venho em carne, quando ele fala, em que sentido? Ele veio como homem. Como homem. Eu já vi uma irmã profetizando no ministério lá, e no final, quando ela falou no finalzinho, ela falou: eis que eu venho em carne. No final ela falou essa palavra. Sem sentido nenhum. Sem sentido nenhum. Sem pé nem cabeça. Eu sei. É por isso, irmãos. Entendeu? Irmãos, olha, um cristão que ele é guiado Faz tempo, isso aí por profecias, por todas essas coisas, rapaz, é uma pessoa complicada. Pode ter certeza. Porque não é o meio que Deus usa para nos ensinar, para nos doutrinar. São meios emergenciais, esporádicos, que Deus usa especificamente para a pessoa que está sendo, né, no caso, alcançada, para algo específico. Não para a doutrina, não para a vida em si. Então isso que a gente precisa deixar muito claro. Né? Quando a gente fala de ensino, as pessoas falam: vai deixar de acreditar nisso, naquilo. Não, nós acreditamos, mas cada coisa no seu lugar. Então é Bíblia que rege a nossa vida. É o que está escrito aqui, irmãos, que rege a nossa vida. Eu não vou colocar a minha vida na mão de terceiros. Deus usou fulano para me falar isso e isso, eu vou viver dessa forma. Não, eu não confio em ninguém, né? A ponto de entregar cegamente a minha vida porque o outro falou isso e aquilo. Não. Então, assim, como base de doutrina, essas coisas não são meios de comunicação de Deus. Não são. É a Bíblia. A Bíblia diz isso. Deus, Ele fala e falou de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Nesses últimos dias tem nos falado pelo Filho. Jesus é a comunicação de Deus principal para nós. Inerrante, infalível. Então a Bíblia é a profecia de Deus, que não falha. É impossível falhar. Agora, toda comunicação que vem através de qualquer pessoa pode e tem que ser questionada, e a Bíblia diz isso em 1 Coríntios, não é? Capítulo 14, se não me falha a memória. Olha, quando um profetizar, toda a congregação discirna isso. Toda a congregação avalie, julgue se o profeta é de Deus e se a profecia, o conteúdo também provém de Deus. Provai os espíritos, né? Se é de Deus, não creiais em todo o espírito. Irmãos, a Bíblia, o Novo Testamento tem diversas advertências, várias advertências a respeito dessas comunicações, não é de hoje, sempre foi isso. Então é um cuidado que a gente precisa ter aí. Ele fala para julgar a profecia e não o profeta. Os dois, profecia e o profeta, tem que ser julgado, os dois. O Não, caráter da pessoa. A Bíblia mesmo fala, né? Julgai a profecia, não o profeta. Não tem esse texto. Entendeu? Não tem esse versículo. Dependendo da versão que tiver no mundo aí, não tem. Tá. 1 Coríntios 14, 19. Sim, leia, por favor. Todavia eu quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros. Sim. Do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Exato. É isso aí mesmo, mano.
O que eu estava pensando quando eu mencionei Coríntios, esse aí também, aliás, todo o capítulo 14 de 1 Coríntios não deve ser estudado. Todo o capítulo deve ser estudado. Porque vai falar sobre a liturgia, como que a gente se reúne em um culto, e ali, havendo manifestações do Espírito através dos dons carismáticos, como que a gente lida com isso? Né? Então, o verso 26, por exemplo, a partir do 26, vamos então aqui entrar nesse ponto que eu acho interessante, né? Capítulo 14, verso 26. Vamos acompanhar, vocês acompanham aí com os olhos e me ouçam. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Olha como é claro. No máximo, em um culto, 2 ou 3 falando língua estranha, quando essa língua estranha tem uma interpretação e toda a congregação ela é edificada. Veja bem, né? E haja intérprete. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo com Deus. Quer falar em línguas estranhas? Fale, não tem problema. Desde que seja você e Deus. A não ser que haja uma mensagem para toda a igreja. Aí fale alto e o outro interpreta ou a própria pessoa interpreta. Se não for assim, Paulo diz, caladinho, fale você e Deus. Vamos lá, irmão, versos 29. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Fale 2 ou 3 profetas e os outros, ou seja, a congregação, toda a congregação tem que julgar, ouvir o conteúdo e discernir se aquilo provém ou não provém de Deus. Se aquele conteúdo ele tem coerência bíblica. Verso 30. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Irmão, a liturgia não é bagunçada. Tá certo? A nossa liturgia pentecostal é bagunçada. Mas o que Paulo, o apóstolo Paulo ensina, não é assim. Porque todos podereis profetizar, não tem problema. Uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Então, cada um que precisa decidir controlar isso, irmãos. Quando fala, a altura da voz, a tonalidade que fala, é claro o negócio aqui. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Eu preciso me controlar, tá certo? Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. As mulheres sejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também bem ordena a lei. Deixa eu pular isso aqui, não vou comentar não. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa dos seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isso, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas estranhas. Olha só, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Então é interessante, irmãos, que há uma ordem, há um propósito. Antes, né, como eu disse, todo o capítulo 14 deve ser estudado. Todo o capítulo, verso 1 até o que eu li, o último. Então Paulo vai dizer anteriormente ao que eu li, ele vai falar sobre o significado das vozes, dos sons, dos instrumentos. Não há esse negócio de uma língua estranha que todo mundo ouve, mas não tem significado. Aí foi o que o Jefferson leu. Paulo disse, eu prefiro falar 5 palavras só, do meu próprio entendimento, para que haja fruto na vida de vocês, na própria vida de quem fala, do que 1000 palavras em outras línguas desconhecidas que não há proveito nenhum. Não é, irmão? Então o negócio é muito claro. Então quando a gente obedece à Bíblia e crê na Bíblia, a gente evita aí todas essas confusões. Então só para voltar, que eu descambei um pouquinho aqui, só para voltar. Na verdade, irmão, qual é o propósito de um culto cristão? O propósito é que a gente se reúna em torno de Jesus para adorá-lo, louvá-lo, engrandecê-lo. Tá certo? Em tudo isso, aí cada um é edificado mutuamente pela ação do Espírito Santo, sejam através dos dons espirituais ou desses dons carismáticos, né? Ou seja, por meio do ensino bíblico. Aliás, o culto, eu acredito que ele deve ter tudo isso junto. Tudo isso junto. Oração, louvor, em adoração, em agradecimento, em exaltação, né? A oração, o ensino bíblico e o Espírito Santo com essas ferramentas que ele disponibilizou à igreja, que ele deu à igreja e deu a cada um como quis,
né, repartiu a cada um como quis para a edificação da igreja. Sempre a edificação é mútua, é coletiva, sempre, nunca é individual, irmãos, nunca. E Cristo deve ser exaltado no final dessas coisas, em tudo isso. Jesus tem que ser o centro do negócio. O centro de um culto não tem que ser um pregador, um teólogo, um pastor, um profeta. O centro do culto tem que ser Jesus. Ele tem, como João Batista diz, que eu diminua e que ele cresça. Então, quando a gente percebe que um povo se reúne em torno de um fulano, cicrano, beltrano, de um teólogo, de um pregador, de não sei quem, irmão, então o negócio já está saindo fora do propósito bíblico, que é exaltar Cristo. Cristo tem que ser pregado, Cristo tem que ser anunciado. Paulo, ele diz, quando eu vou ter com vocês? 1 Coríntios capítulo 2, verso 1 até o 4, me parece. As seitas diminuem a pessoa de Cristo, mas o verdadeiro discípulo de Jesus e cristão, ele exalta Cristo, né? Também na liturgia. Paulo disse, amados irmãos, quando eu fui ter com vocês, eu não propus nenhuma palavra de sublimidade e de sabedoria humana. Eu anunciei apenas Cristo e esse crucificado. Olha que coisa interessante. Eu nada propus saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e a este crucificado. Olha só, eu não falei baseado em sabedoria humana, para que a fé de vocês não estivesse baseada nessas coisas. Mas eu fui em demonstração do Espírito e de poder, falando do Cristo crucificado. Né? Deve ser isso aí, 1 Coríntios 2, 1 ao 4. Não é isso, mais ou menos? Eu posso não ter narrado na íntegra, mas essa é a ideia. Então, irmãos, Jesus anunciado. Pregar Cristo. Igreja evangélica precisa pregar o Evangelho. O Evangelho, as boas novas é Cristo Jesus. Veio para nos resgatar. Ele é o Senhor e Ele é o Salvador da nossa vida. Jesus tem que ser trazido, irmãos, para o centro da nossa vida, da nossa liturgia, da nossa conversa. Então, a gente se reúne aqui. 1 hora, 1 hora e meia, 1 hora e 40 de aula. E eu não falei de Cristo? Pode ser qualquer matéria. Eu preciso, de alguma maneira, né, apontar para Cristo. Porque o fim de todas as coisas é Ele. Ele é o alfa, é o ômega, é o princípio, é o fim, é o primeiro, é o derradeiro. A Ele seja dada a honra, o louvor, a glória, a majestade pelo século dos séculos. Amém, diz o texto. Meu Deus do céu. Vamos lá, a segunda maneira, irmão, de identificar uma seita. As seitas ensinam a salvação pelas obras. Essa é uma característica universal de todas as seitas. Por acreditarem que o homem é intrinsecamente bom, ou seja, ele é bom, está ligado intimamente nele essa bondade, pregam que ele pode acumular méritos e vir a merecer o perdão de Deus, através de suas boas obras praticadas neste mundo. Embora as seitas sejam muito diferentes na sua aparência externa, né, nos rituais, como que eles cultuam, como os elementos que têm, a forma, tudo, são bem diferentes, mas a lógica é a mesma. A lógica é exatamente a mesma, irmãos. É muito interessante isso. Então, olha só. Embora as seitas sejam muito diferentes em sua aparência externa, são iguais nesse ponto. Algumas falam em fé, mas sempre entendem a fé como sendo um ato humano meritório, ou seja, que a pessoa mereceu aquilo. E nisto diferem radicalmente do ensino bíblico da salvação pela graça, mediante a fé. Irmãos, não sei se vocês estão percebendo, mas é possível que igreja evangélica tenha alguns pontos desse aqui. Por exemplo, o primeiro ponto, a Bíblia não é autoridade única, a única fonte de autoridade, não é. Muitas vezes é o profeta, muitas vezes é isso ou aquilo, né? Olha só. Segunda questão, Cristo não é o centro. É possível que a igreja evangélica tenha esse comportamento. Não fale de Cristo como deveria falar. Terceiro aqui, é muito interessante. Anuncia a salvação por mérito, por obra. Se você fizer isso e aquilo, Deus vai te abençoar. Deus vai não sei o quê. Deus te usa por isso, por isso, por isso. Deus se agrada de você por isso, por isso, por isso. O que está acontecendo aqui? Jesus está sendo tirado da jogada, do meio. Né? Ou seja, Deus nos abençoa por quê? Por causa de Cristo. Deus se agrada de quem? Do Cristo. Agora, nós nele, em Cristo, aí sim, Deus se agrada de Cristo, de nós, porque nós estamos em Cristo. Mas o final é Cristo, irmão. O mérito é de Cristo. Eu não posso fazer absolutamente nada para alcançar o favor de Deus, para alcançar a graça de Deus, para alcançar a bênção de Deus. Eu não posso fazer nada. Fala, André, então a gente vai viver de qualquer forma? Não, olha a cabeça. Está vendo? O que Paulo disse? Onde abundou o pecado, abundou a graça. Então pecaremos para que a graça abunde? De maneira nenhuma. Paulo responde. Então já havia esse pensamento. Então se
eu não preciso fazer nada para alcançar a salvação, se eu não tenho condição, então eu não vou fazer nada mesmo, não, vou viver de qualquer forma. Olha só, irmão, a cabeça de uma pessoa que não entendeu o Evangelho, que não tem uma natureza viva em Cristo. Porque quem tem uma natureza regida pelo Espírito Santo, ele vai fazer o que ele faz porque ele entende que aquilo honra a Deus, que aquilo glorifica Jesus, não para alcançar qualquer coisa. Né? Vou orar muito, vou jejuar, vou ler Bíblia, vou frequentar a igreja, vou fazer a campanha porque Deus vai me abençoar. Não, a gente não está barganhando com Deus, a gente não está negociando com Deus. Irmãos, eu posso fazer o que eu fizer, não vai alterar em nada a disposição de Deus para a minha vida. Ele é graça, Ele é amor. O que eu posso fazer é acarretar para mim consequências na vida, mas em relação a Deus eu não altero nada. Deus é imutável, é um dos atributos de Deus, Ele não muda. O que diz o Tiago 1,17, por exemplo? Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus, vindo, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então Ele não muda, irmãos. Hebreus ainda vai dizer isso. Ele disse: eu, o Senhor, não mudo. Ele é imutável. Eu não mudo a disposição de Deus. Eu não faço Deus fazer coisa que Ele já não ia fazer. Deus é bom, Ele é gracioso. É Ele que vem ao nosso encontro. É Ele que vem nos resgatar. É Ele que nos abençoa. É Ele que se move em nossa direção, irmãos. É Ele quem vem nos buscar. Eu não busco Deus. Eu estava perdido, foi Ele que veio me buscar. Não é? Então a gente precisa entender isso. Salvação pelas obras. Se você fizer isso, Deus. Se você não fizer, Deus não faz. Então isso é troca, isso é barganha. André, mas não tem que viver na obediência? Sim, como fruto de uma natureza, não para alcançar nenhum favor, porque senão a gente volta ao Antigo Testamento, onde a obediência ela determinava algumas ações de Deus. Lá o propósito era um, aqui o propósito é outro. Lá dizia respeito a um povo, porque Deus estava preservando um povo na história para trazer o Cristo para benefício do mundo. Olha que coisa interessante, né? Então hoje a igreja tem outro entendimento a respeito de Deus. No Antigo Testamento havia uma limitação, sim, do caráter de Deus. A própria graça, o entendimento de graça não era claro no Antigo Testamento. Ali era obediência, era lei. Você vacilava um pouco, vinha a consequência da lei. Você obedecia, você era beneficiado pela lei, né? Agora Paulo vai deixar isso muito claro em Romanos, livro de Romanos. Muito livro de Romanos ele trabalha isso. Vamos ler textos lá se vocês quiserem, eu acho muito interessante. Irmãos, se pegar Romanos aqui, a página que você abrir, pode ter certeza que Paulo vai estar falando alguma coisa desse respeito aí. Vamos lá, vou pegar aqui capítulo 2, por exemplo, verso 1. Portanto, é indesculpável quando julgas, ó homem, que quer que seja, porque te condenas a ti mesmo naquilo que julgas a outro, pois tu que julgas faz o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas o que faz tais coisas, cuida que fazendo-as tu escaparás do juízo de Deus? Ou desprezais tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza, a dureza do teu coração, impenitente, entesouras para ti o dia da ira, da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna, aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e corrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação, angústia sobre toda a alma do homem que faz mal, primeiramente do judeu, também dos gregos. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Aqui me parece, irmãos, à primeira vista, que há uma contradição. Quando eu leio, tá certo? Então, mas Deus não está tratando assim, aquele que faz o bem vai ser abençoado e o que faz o mal vai ser punido? Vamos ver aqui em diante. Então, verso de número 17. Eis que tu, que tens por sobrenome judeu, olha que coisa interessante, e repousas na lei, e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruídos por lei, e confias que és guia dos cegos, olha só,
luz dos que estão em trevas, instruidor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensinas ao outro, não ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não deve furtar, furta? Tu que dizes que não se deve adulterar, adultera? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre gentios por causa de vocês. O que Paulo está dizendo, olha, o fato de vocês serem judeus não quer dizer nada. Porque vocês praticam, vocês têm fruto de pessoas que não nasceram de novo. O capítulo 3 aqui, verso 23, olha que coisa interessante. Aliás, desde o 21. Vamos aqui na sequência, só para vocês entenderem aqui. Todo o livro de Romanos deve ser estudado e conhecido adequadamente por todo cristão. Mas, o verso 21 do capítulo 3. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos, sobre todos os que creem, porque não há diferença. Percebam, a justiça de Deus é pela fé em Jesus Cristo, já não é pela obediência da lei. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados, inocentados, gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Jesus Cristo, ao qual Deus propôs para a propiciação, a satisfação, pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo, Jesus, e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está então a jactância, o orgulho, É excluída, porque qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Olha só, irmãos, ele é justificado pela fé, sem as obras da lei. Capítulo 11 de Romanos, vamos ler o texto. Romanos 11, versículo de número 6. É muito interessante, amados, o que Paulo vai trabalhando aqui. Capítulo 11 de Romanos, verso 6. Mas, se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Então, olha só, se é pela graça, já não é pelas obras. Capítulo 2, verso 8, 9 e 10 de Efésios. Capítulo 2, verso 8, 9 e 10 de Efésios. O mesmo apóstolo Paulo, direcionando aí a outra comunidade de fé, ele vai trazer um negócio muito interessante aqui. Na verdade, irmãos, eu acho que eu vou ler desde o 1, tá? Capítulo 2, verso 1 até o 10. Tá bom? Vamos ler todo o texto, E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Paulo já começa assim falando do ponto. Vocês estavam mortos e foram vivificados. Vocês estavam mortos. Ou seja, vocês foram passionais. Passional não. Como que fala? Pessoa que é passiva, Foi passiva, não fez nada. O ativo aqui é Deus. Porque quem está morto não tem condição de fazer absolutamente nada. Então ele nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Verso 2. Em quem no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Quem está falando isso aqui é o apóstolo Paulo, viu, irmão? Um judeu, zeloso, tentava obedecer à lei, tudo que a lei propunha, ele tentava fazer, e ele está falando, nós éramos filhos da ira. Verso 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com o que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Percebe, irmãos? Cristo sempre está na conversa, Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Jesus Cristo. Verso 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é presente de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie.
Porque somos feitura sua, criaturas suas, né? Criadas em Cristo para as boas obras, as quais, ou seja, as obras, Deus preparou para que andássemos nela. Ele preparou de antemão. Irmãos, o Evangelho exclui mérito, exclui obras. Você pode fazer o que for, não vai acrescentar nada, absolutamente nada. É o que eu faço, só revela a minha natureza. Tá certo? Revela a minha natureza. Ah, André, então o que vale a pena a gente andar fazendo isso e aquilo? Olha aí. Tá vendo? Sempre nessa questão de troca, sempre nessa questão, faço porque terei uma recompensa. Não, o Evangelho, ele fala assim, faça porque você pertence a uma natureza. E não para que você tenha um benefício, uma bênção de Deus. Aí aqui a gente vai pegando as pessoas, né? Na sua natureza. Por que eu não peco? Por causa das consequências? Não, qualquer um inteligente faz isso, irmãos. Não peco porque vai ter uma consequência. Por que eu não peco? Porque há uma natureza dentro de mim, que é o próprio Deus, o Espírito Santo, que quando eu faço algo que não devo fazer, ofende ao meu Deus. Ofende, na verdade, entristece o Espírito Santo que está em mim, gerando e nutrindo uma natureza, que é a natureza de Cristo, que é divina em mim, não é? Então por que faço o bem? Para alcançar mérito? Para ter aplauso? Para ser reconhecido? Não, faço porque faz parte dessa natureza agora, de fazer o bem, porque é a natureza de Cristo. Percebam, amados, né? Que a gente precisa distinguir tudo isso aí. Então essa conversa assim que você tem que fazer tal coisa, para ser tal coisa, isso é a conversa do diabo. O Satanás, lá no Éden, disse assim para o casal, no dia que vocês comerem do fruto, vocês serão igual a Deus. No dia que vocês fizerem isso, vocês serão. Bom, irmão, o que é isso? Proposta do diabo. É que vem com outras falas e outras caras, né? E pregado ainda por gente que a gente considera de Deus, porque estão em igrejas evangélicas, tem títulos aí, funções ministeriais, eclesiásticas, né? Que a Bíblia dá título e a gente só, e professores, gente que expõe a palavra. Calma, avalie o conteúdo. Por que essa proposta é de Satanás? Porque Deus não fez essa proposta. O que Deus disse para o casal? Vocês são minha imagem conforme a minha semelhança. Acabou. Deus diz, vocês são. Não precisa fazer nada, vocês são. Aí o diabo disse, não, para vocês serem, vocês têm que fazer. Isso é a proposta do diabo, irmãos. Percebe como é sutil o negócio? Né? Se não tiver discernimento bíblico doutrinário, você não distingue, você não percebe isso. E fala, nossa, olha, é de Deus isso aqui. É Deus que está pedindo isso para mim. Isso aqui é Deus que quer. A vontade de Deus é essa. Não é nada. Satanás, só para completar tudo entre Satanás chegou para Jesus, irmão, lá no deserto. E disse, olha, usa o poder para te beneficiar. Jesus disse, não, posso tentar Deus. Olha, se você saltar daqui, os anjos vão te pegar, esse povo vai vir aqui, o negócio vai ser resolvido. Não posso fazer isso, não posso ir contra a palavra de Deus. Não, então se tu me prostrares, me adorares, eu dou tudo para você. Não, só adora a Deus. Então o que Satanás fez? Usou tudo texto bíblico. Tudo texto bíblico e dando uma torcidinha, uma modificada, né? Adequou assim a vontade humana. Porque a proposta que ele fez é uma proposta que um monte de gente na igreja está aceitando. Usa o poder para te beneficiar, para te livrar, para te exaltar. Usa o poder que Deus te deu, usa o que Deus te deu, determina, decreta, não aceita. Meu, isso é conversa do diabo, irmãos. É do Satanás. Né? Mas faz a campanha. Se fizer a campanha, rapaz, Deus vai ficar em dívida contigo. Faz o negócio e vai dar certo. Irmãos. E não está aqui. Não está na Bíblia. Está na mente do Satanás. Está na mente do capeta. Não, nem o Antigo Testamento, na verdade. O Antigo Testamento era por mérito. Não era nem por mérito, viu, mano? Porque se fosse também, quem que merecia? Quem foi me cita em toda a história do Antigo Testamento, que fez por onde para Deus abençoar? Deuteronômio capítulo 28. Se nós fazer o bem hoje em dia, só o galardão, né? Fala que as pedras, né? Rapaz, é um negócio que ninguém sabe o que é, mas todo mundo quer, né? O que é esse galardão? Como o céu é um lugar invertido da terra,
eu tô desconfiado que o galardão lá é servir mais. Não sei, quem sabe? Porque é o que? Ser servido? Jesus não ensinou isso. Ele disse que o maior serve o menor. O que é o galardão, irmão? Se Jesus disse, olha, na verdade, eu vim para servir vocês, não para ser servido, eu sendo o Senhor. O que é o galardão no céu? Que recompensa é essa? Se a lógica do reino de Deus é invertida com a lógica nossa aqui. O pregador fala que pode ter um lugar diferenciado, né? Olha só, de onde tiraram isso? Da Bíblia que não foi. Porque o apóstolo, o Tiago, melhor dizendo, ele vai dizer, olha, quem trata um diferente do outro, essa ideia de lugar melhor de um para o outro, isso é pecado, irmãos. Como que no céu vai ter um negócio desse, pelo amor de Deus? Os filhos de Zebedeu não estavam querendo ficar à direita de Jesus, não? Então, isso. Olha só que pensamento errado. Jesus repreendeu eles. A mãezinha, né? A mãe dos dois lá, né? Chegaram para Jesus e disseram, Senhor, queria vir aqui fazer um pedido de mãe. Pedido de mãe é um negócio tremendo, né? Deus não resiste, né? A mãe ora, né? É o que a gente fala, né? É o que a gente fala, não é o que Deus diz, mas é o que a gente fala. E aí chegou a mãe dos meninos lá, chegou assim, Jesus, o senhor não sabe, mas esses meninos aqui é bom, esses meninos é de ouro, esses meninos aqui bem criados, os meninos merecem. Eles merecem, o senhor não sabe, mas eu conheço esses meninos, eu troquei fralda deles, eu ensinei, esses meninos é de ouro, vale ouro, Jesus. O senhor faz o seguinte, põe um do lado do senhor, do outro lado. Aqui vem na glória. Jesus disse, não, você não está entendendo nada não. Esse negócio não é assim não. Então, irmão, a salvação pelas obras, isso aí, algum texto eu pedi para vocês lerem, não, né? Deuteronômio o quê? 28, não, eu só vou mencionar, não vou ler não. Tá. Me ouçam, não leiam, em nome de Jesus, não leiam a Bíblia agora. Ouça aqui, existe uma lógica no Deuteronômio 28, se obedeceres a minha voz e fizeres tudo o que eu mando e tal, então te abençoarei, né? Tua entrada e tua saída, teu cesto da amassadeira, os teus animais serão abençoados e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Tudo bem, falou coisa boa, né? Aí os pregadores da teologia da prosperidade, eles vão então pegar esse texto e vai falar, ó, se você obedecer, vai ser assim, assim, assado. Só que é uma desonestidade doutrinária, intelectual, escriturística. Porque se acredita nisso, então tem que continuar lendo o texto. No mesmo capítulo está escrito, se não fizeres, se não obedeceres, também vem a praga, vem a desgraça, vem tudo. Não é, irmão? Então se é verdade uma coisa, é verdade a outra. E para nós isso não serve. Para aquele povo, naquela ocasião, porque havia um propósito específico, isso era uma ação de Deus para aquele povo. Agora, hoje não. Irmãos, a gente precisa distinguir. Antigo Testamento tem coisas que caducaram, inclusive nem era revelação de Deus, como é o Novo Testamento. Ali Deus estava ensinando, criancinhas desenhando. Com criança você não lida com conceitos, com verdades profundas. Você não fala com a criança, você não ensina a criança através de revelação. Não. Você fala com criança através de desenho, é o que ela entende. Então, assim, o Antigo Testamento é um desenho, porque está lidando com criança. Veio a maturidade, Gálatas capítulo de número 3, vamos ler o texto. Ele fala, então, para que serviu esse negócio de lei? Paulo fala, não tem problema aqui, está tudo certo, tudo resolvido. Capítulo 3 de Gálatas, né? Gálatas. Capítulo 3, versículo de número... Eu vou ler desde o 17, irmãos. 17. Vamos 17 até o 29. Gálatas 3, 17 e 29. Irmãos, olha, o adequado é isso mesmo, você pegar todo um bloco de texto. Não é só um textozinho, um versículozinho pinçado, não. Embora possa fazer, pode, mas o texto completo é muito melhor. Mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois não o invalida, de forma a abolir a promessa. Então havia uma promessa que Paulo está dizendo aqui. A quem era a promessa? A Abraão. Qual era a promessa a Abraão? A promessa que viria o Messias, irmãos. O Evangelho, diz Paulo em Gálatas, foi pregado. O primeiro crente foi o Abraão. O primeiro crente, a Bíblia vai dizer aqui, ó.
Primeiro crente é Abraão. Todos que são filhos de Abraão são filhos da promessa. Daqui a pouco eu chego nesse texto aí, tá bom? Mas vamos lá, verso 18. Porque se a esperança provém da lei, já não provém da promessa. Mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Olha só, irmão, gratuitamente. Logo, para que a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não o é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De sorte nenhuma, ou de nenhuma sorte, porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade teria sido pela lei, se houvesse, mas não havia. Mas as escrituras, ou a escritura, encerrou tudo debaixo do pecado. Irmãos, todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus, todos, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Verso 23. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, e encerrados para aquela fé que havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de pedagogo, de guia, de instrutor, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Então ninguém era justificado pela lei, ninguém, irmãos. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo desse tutor, desse guia, que é a lei. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu, não há grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, e herdeiros conforme a promessa. Você acha que é só o judeu que é descendente de Abraão? Não, nós somos, irmãos, também. Porque nós estamos debaixo dessa promessa, que Deus disse a Abraão: eu farei de você uma grande nação. Todas as famílias da terra serão em ti abençoadas. Olha, irmão, que coisa linda. Nós somos filhos de Abraão pela fé. Olha só em Gálatas ainda, que o apóstolo Paulo fala no capítulo de número 3. Capítulo 3 de Gálatas. Vou voltar um pouquinho, né? Nós somos 3, mas já lá na frente. Deixa eu ler para vocês aqui, desde o verso de número 1. Verso 1 do capítulo 3. Ó insensatos Gálatas. Como Paulo começa aqui, né? Quem vos fascinou para não obedeceres à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi apresentado, ou representado, melhor dizendo, como crucificado? Verso 2, estão acompanhando aí, né, irmãos? Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Olha só, irmãos. O cenário aqui eram crentes que tinham recebido a mensagem do Evangelho, crentes possivelmente judeus, que tinham recebido a mensagem do Evangelho, tinham crido na mensagem do Evangelho, que a salvação era pela fé, e agora alguns outros ensinadores estavam falando para eles: olha, você precisa obedecer isso, você precisa guardar isso, você precisa fazer isso. Ou seja, estavam voltando às práticas da lei, da obediência. E aí Paulo diz assim: quem iludiu, fascinou, encantou vocês? Olha só, verso de número 3. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora na carne? Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito, e quem opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Olha aqui, irmãos, Paulo está questionando. Então, aquele que dá o Espírito e faz tudo o que faz, é pelas obras da lei ou é pela pregação da fé? E é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Por que foi imputado? Por que foi atribuído a Abraão a justiça? Por causa da fé, porque creu em Deus. Não porque fez alguma coisa, ele creu em Deus. Verso de número 7. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos como crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Veja bem, irmão. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em
todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, verso 12, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por elas viverá. Tudo bem. Quer viver na obediência diante de Deus? Quer ser justificado diante de Deus pelas obras? Faça isso. Agora a Bíblia diz, vacilou em um ponto só. É culpado de todos. E aí quem conseguiu fazer isso, irmão? Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Elias, Davi, Salomão, Elias, Eliseu. Quem conseguiu? Ninguém. Não teve um sequer. Não há um justo diante de Deus. Nenhum sequer. Romanos vai dizer isso. Paulo diz em Romanos. Não tem um sequer, irmãos. Então quem quer se justificar, quem quer algum mérito diante de Deus, não entendeu o Evangelho, não compreendeu o Evangelho. Ele está com a cabeça de um religioso, que todas as religiões que existiram no mundo, na história da humanidade, e que ainda pode existir, a lógica é essa, e não existe outra. Só o Evangelho tem um conceito chamado graça, né? Só o Evangelho. Todas as outras, você pega aí a Umbanda, o Espiritismo, Catolicismo, você pega qualquer religião, a lógica é a mesma. Você precisa fazer algumas coisas, tem algumas obediências, tem algumas observâncias, tem não sei o que, e aí sim Deus te abençoa, né? Então essa lógica é religiosa. Novo Testamento, não é assim. Por que Deus nos abençoa? Porque Ele é gracioso, porque Cristo morreu no nosso lugar, porque a obra de Cristo é única, suficiente e resolveu tudo, né? Então é muito cuidado com isso aí, porque essas conversas aí que a gente ouve dentro de igreja evangélica é muito complicada, né? Oi. Tipo assim, vai entrar na pergunta que eu queria fazer também. Que nem você falou pelas obras. Se fosse pelas obras, aí a Bíblia estaria explicando uma forma de como cultuar, como adorar a Ele, assim como no Velho Testamento, como fazer seu ritual dos sacerdotes, para chegar a alcançar a glória de Deus, para que venha descer, para que venha ter misericórdia do povo. Mas como nós estamos pela graça, tipo assim, não tem uma forma, vou lá na igreja adorar, tipo assim, de que forma? Não tem aquele culto, tipo, que a Bíblia não relata a forma de você adorar a Deus, né? Não existe. Se tivesse isso, teria como que nem esse, seria como fosse assim, os hipócritas que foi falado aqui. O Antigo Testamento tinha umas regrinhas, né? Isso. Para você, o sacrifício, você tinha a cerimônia de purificação, tinha dias corretos, tinha lugares corretos. Isso. Então isso é uma lógica religiosa, que nunca tirou pecado de ninguém. A Bíblia diz isso, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Esses rituais, sangue de touro, de bode, tudo isso nunca apagou pecado. Hebreus capítulo 10, o livro de Hebreus vai tratar muito dessa questão Antigo Testamento e Novo Testamento, né? Antiga aliança e nova aliança. Antiga aliança, velha aliança, aliança que caducou. O Hebreus vai dizer isso. Porque que necessidade haveria de um novo se esse aqui não envelheceu? Então é obsoleto, é ultrapassado. Então essa é uma lógica do Antigo Testamento, não do Novo Testamento. E nós somos regidos pelo Novo Testamento, não pelo Antigo Testamento. O Antigo Testamento não é para nós uma regra de prática, irmãos. Foi dentro de uma cultura, dentro de uma história, a respeito de um povo específico. Tá certo? É muito interessante essa questão. O próprio Antigo Testamento, alguns homens de Deus na história do Antigo Testamento tiveram mais ou menos assim um relampejo, sabe? Uma faísquinha. Opa, isso aqui, ó, não é lei, não é obediência. Alguns poucos. O próprio Abraão foi um. O Moisés foi outro. O Davi foi um. E o Davi, irmãos, nossa, o Salmo 51, ele bem sabe disso. Salmo 51. Vamos ler o texto. Salmo 51. Porque não tem aquela forma para, tipo assim, segue esse padrão para você alcançar a salvação. Não existe. Não tem como. Não tem como. Nós não podemos fazer nada. Deuteronômio 2:7. Pode ler, mano. Pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por estes grandes desertos. Esses 40 anos, o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. Sim. Qual que é a questão, mano? Tu leu, mas qual que é a pergunta? Que ele fala do ponto das próprias mãos do povo, né? Sim, Deus abençoa a obra das mãos deles. Deus abençoa. Deus abençoa.
Olha só, quem abençoou? Deus. Por que nós fazemos o que fazemos? Porque Deus dá recurso e condição. Né? E tem uma. Deus só reconhece uma obra se for baseada na obra da salvação, no sangue de Cristo. Deus não reconhece nada que é feito se não é baseado em Cristo, se não tem um alicerce. Isso está escrito em 1 Coríntios capítulo 2, irmãos. Desculpa, capítulo 3. É isso mesmo? Depois a gente volta lá no Salmo, né? 51. É que me veio agora, então deixa eu só completar com a referência bíblica aqui, o pensamento. Ou melhor, meu pensamento eu tirei. Referência bíblica, né? Não é só aqui mostrar de onde eu tirei. Capítulo 3 mesmo. Capítulo 3. Versículos de número 10 até o 15. 1 aos Coríntios 3, 10 ao 15. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Veja cada um. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia o declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse recebe galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo todavia como pelo fogo. É interessante que Paulo está dizendo aqui, olha, existe um fundamento. O fundamento é Jesus. Aqui é fundamento, é alicerce. Tem que edificar sobre ele. Se alguém não edifica sobre ele, esquece. E edificando sobre ele, é preciso inclusive fazer coisas que tenham durabilidade para a eternidade. Que ele usa aqui os símbolos, né? De pedra preciosa, de ouro e de prata. Isso tem, na verdade, uma resistência ao fogo. O que o fogo faz com esses materiais? Purifica, depura. Né? Agora e com os outros? Consome madeira, feno e palha. Não permanece. Pelas obras, né? Hã? As obras, mas não interfere na salvação, né? Que vai ganhar galardão. Aqui é só a questão mesmo da recompensa. Da recompensa do galardão. Né? Agora ele diz assim, ó, e se o que você fez assim não foi com esses materiais, fez no equívoco e tudo mais, não tem problema, será salvo, todavia, como pelo fogo, porque a salvação não é pelas obras. Entende, irmão? Coisa simples, básica, graça. É isso, irmão, graça de Deus. Geraria uma competição, né? Não, tô buscando mais que você, tenho mais chance que você. Poderia ocorrer essa... Também. É como acontecem essas besteiras, irmãos, entre alguns pregadores aí equivocados, os caras doido. Eu prego para a multidão, eu prego não sei aonde, eu preguei, Deus fez isso, Deus fez aquilo, e batizou tantos e curou tantos, números, feitos, realizações, lugares. Irmãos, essas coisas essas coisas precisam assim sair do nosso coração e da nossa mente, porque essas coisas só trazem vaidade, só trazem glória para nós, tá certo? Quando Davi, ele inventou, irmão, de numerar o povo, deixa eu ver o tamanho do exército que tem, que eu juntei, que eu consegui. O profeta disse assim, não faça isso, rei. Não, porque eu quero fazer, porque eu quero saber. A Bíblia diz que Satanás é quem incita Davi a isso. Olha, irmão, o diabo que coloca no coração de Davi esse desejo. E ele vai numerar o que vem, a mão de Deus pesando sobre ele. Porque ele se orgulhou. Então, Deus não divide a sua glória com absolutamente ninguém, irmãos. Ninguém. Então, esse negócio assim de que, não esquece isso. Eu li tantos livros, eu já dei tantos seminários, minha turma, eu já formei tantas pessoas, eu já preguei para tantas pessoas, eu prego para a multidão, a igreja tal, eu já dei aula para não sei quantos, já formei, não sei, irmãos, eu, esquece esse negócio, esquece aí. Salmo 51, o Davi, quando ele peca, quando ele erra, existe nele a humildade, e a humildade de Davi é reconhecer, primeiro, que ele estava lascado. O termo teológico que a gente usa é esse, né? Estava lascado, estava perdido, irmão. Davi, ele reconhecia que ele não tinha condição nenhuma diante de Deus. Ele era um pobre, perdido, pecador, sem Jesus, sem Deus.
Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, né? Então ele diz assim, eu sou pobre e necessitado, eu sou um verme, eu sou um bem-aventurado porque Deus não imputa sobre mim o pecado, é por isso que eu sou feliz. E ele no Salmo 51, ele tinha pecado já, naqueles pecadões lá, né, graves. E aí ele diz, Senhor, versos 16 e 17, 16 e 17, de Salmo 51, Senhor, tu não te agradas em sacrifício, tu não tem prazer em holocausto, senão eu os daria. Sacrifício para Deus é um coração quebrantado e contrito, espírito quebrantado. Estas coisas Deus não despreza, irmãos. Coração quebrantado e contrito, agora feito, sacrifício, jejum, campanha, oração, realização, construção, esquece. Essas coisas não contam em nada diante de Deus. O que conta para Deus é um coração quebrantado no Evangelho. É um Espírito Santo que consegue entrar lá e quebrantar aquilo, mostrando que a miséria está instalada lá dentro desse coração mau. E quando a gente chega nessa consciência, então a gente fala, Senhor, que a tua graça ela seja sobre a minha vida, que o teu favor me alcance, que a tua bênção venha me socorrer, porque estou desesperadamente perdido e não posso fazer coisa nenhuma. Capítulo 7 de Romanos, o apóstolo Paulo, ele descrevendo a sua vida religiosa no judaísmo, tentando seguir tudo à risca, ele disse, eu fui zeloso da lei, eu cumpri o que a lei determinava, da minha geração eu excedi em zelo mais do que todos, fariseu de fariseu, circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim, observava todos os rituais, um religioso quase que perfect, né? Só que ele chegou à conclusão, quando na verdade eu tentava fazer o bem, as coisas que eu queria diante de Deus, eu me encontrei com o mal dentro de mim. Ele diz, irmão, ele tem uma fala de desespero, porque ele reconhece que todos os seus feitos não valia nada, não resolvia nada diante de Deus. Verso 24 do capítulo 7, ele diz, miserável homem que sou, quem me livrará do poder e do corpo desta morte? Verso 25, ele fala, mas graças a Deus por Jesus Cristo. Capítulo 8, verso 1 continua, portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. E ele vai falando que a inclinação da carne, irmão, é essa. O que é a inclinação da carne? Muitas vezes a gente julga como esse homem pecador, desgraçado, né, depravado e tal. Paulo vai tratar muitas vezes a obra da carne como sendo essa tentativa religiosa de agradar a Deus. Isso é a carne que ele considera também, lógico que vai falar também dessa natureza pecaminosa, mas a carne, ou seja, esse homem carnal, esse homem aqui religioso, ele tentando fazer alguma coisa, é um esforço, isso é religião. A religião humana é um esforço de tentar alcançar Deus, o favor de Deus, a graça de Deus, a bênção de Deus. O Evangelho é o contrário, é Deus vindo ao nosso encontro. Porque todas as nossas obras, vamos ler Isaías, Isaías, capítulo 64, versículo número 6. Isaías, amados. Não, primeiro nós vamos ler Isaías 59, verso 1 e 2. Depois a gente vai para o Isaías, tá? Então, Isaías, estou empolgado aqui, mas preciso parar. Isaías 59, verso 1 e verso 2. Oh, coisa boa! Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós. Olha só que coisa interessante. Para que não vos ouça. Capítulo de número 64, versículo de número 6. Isaías 64, 6. Irmãos, as melhores obras que nós fazemos, as melhores, pensa nas melhores, assim, uma Madre Teresa de Calcutá, um Betinho da vida, assim, alguém que ajuda as outras pessoas, um Gandhi, né? Pessoa boa, no sentido de que ela faz coisas boas, caridade, ajuda pessoas e tal. Imagina uma pessoa dessa fazendo essas obras, todas essas obras, sem o sacrifício de Cristo. O verso 6 vai dizer do capítulo 64, mas todos nós somos como o imundo, todas as nossas justiças como trapo de imundícia, ou da imundícia, e todos nós caímos como a folha, e nossas culpas como um vento nos arrebatam. Ô irmãos, é isso aí, as melhores, as maiores,
justiças nossas, obras nossas, diante de Deus como trapo da imundícia. Eles falam, eu fiz, foi eu que fiz, né? Religiosos, né, irmãos? Não só isso, é o sentimento do coração, irmãos. É o sentimento do coração. Essa sensação de que, olha, rapaz, eu fiz tudo isso. Por que isso aqui aconteceu comigo, hein? Ó, comigo, Senhor, que eu te temia, eu te servia. Olha, irmão, que sensação doida. Quem coloca isso no nosso coração? Não é o Espírito Santo. É o diabo dizendo, ó, o dia que você fizer, você será. Nunca nós seremos nessa perspectiva do fazer. Nós somos porque Cristo nos fez ser. Nele, por Ele. Olha que coisa interessante, eu encerro aqui essa conversa, depois a gente continua na próxima semana, se Deus quiser. Mas eu encerro aqui com João, Evangelho de João, capítulo número 1, verso 11, 12 e 13. Evangelho de João, capítulo 1, verso 11, 12 e o 13 de João. É muito interessante essa passagem, porque vai falar para nós a respeito, irmão, desse processo. Esse processo que não há mérito em nós. Pode fazer o que for, irmão. Sabe por que as pessoas se frustram diante de Deus muitas vezes? No sentido assim que quando pecam, erram, vem toda uma crise. Preste atenção aqui, ó. Não leiam não. Por favor, preste atenção aqui. Escute aqui, preste atenção no que eu vou falar, que eu acho importante. Depois a gente lê o texto e eu comento um pouco. Sabe por que pessoas, irmãos, crentes, gente sincera, gente boa, elas pecam e erram assim, vem um peso tão grande, esmagador, porque elas tinham a sensação de que poderiam acertar e sempre obedecer a Deus. Olha só. E aí se frustra, por que isso aconteceu comigo? Logo eu que sempre quis fazer a vontade de Deus. Ué, mas quem falou para nós que a gente nunca ia errar? Pelo contrário, nós sempre erramos. Quando a gente acerta é porque Deus interferiu. E Deus fez pelo seu Espírito que a gente fizesse algo que estivesse em sintonia com a sua vontade. Mas a nossa natureza é de errar sempre, irmãos. Quando a gente erra, não é estranho. A gente não deve se conformar com aquilo, pedir para que Deus nos ajude e nos transforme a cada vez mais. Mas essa sensação de que, assim, eu não ia errar. Eu decepcionei Deus. Eu frustrei Deus. Não, jamais. Deus sabia exatamente quem nós éramos e quem nós somos. Mesmo assim, apesar de nós, não por causa de nós, apesar de nós, Ele se relacionou conosco por causa da sua misericórdia, por causa da sua graça, pela fé em Jesus Cristo e por causa do sangue de Cristo que nos propiciou esse relacionamento. E não por nada que nós fizéssemos ou que nós faríamos que Deus iria se relacionar com a gente. Capítulo 1 de João, verso 11, 12 e 13. Jesus veio para o que era seu, o seu povo, chamado de judeu. E os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Olha, crer no nome de Jesus é feito, é criatura, é feitura de Deus. Os quais não nasceram do sangue, não é por hereditariedade, não é porque pertence à denominação X, à tradição religiosa, à igreja tal, ao povo tal, não é porque é judeu, não é porque é filho de crente, não é porque é filho de pastor, não é porque nasceu no berço evangélico. Eu não sei que berço evangélico é esse, né? Será que o berço diz glória, aleluia, alguma coisa? Mas a gente tem essa fala. Então não nasceram do sangue, não é por hereditariedade, nem da vontade da carne, não são dos esforços humanos, irmão. Esse nascimento não tem como ser, e nem da vontade do varão, não é por rituais. Nós não nascemos porque descemos umas águas de batismo. Entendeu? Irmão, se você for batizado, você vai ser salvo. Não, tem que crer em Cristo. O batismo é uma consequência externa daquilo que internamente já aconteceu. Entendeu? Só estou declarando, é um símbolo, nada mais do que isso, irmãos. É um símbolo. O batismo não salva, Pedro vai dizer. O batismo é para os salvos, não para ser salvo. Então não vou fazer? Tá vendo a cabeça religiosa? Não vou fazer? Não faço. Tem problema. Como um peso de obediência para a salvação? Não. Só quero declarar publicamente que Jesus é o meu Senhor. Acabou. Só isso, irmão. Apenas isso. Então, a água batismal não salva. O que salva?
A graça. Qual é o meio? A fé. Qual é o elemento que propicia e possibilita isso? O sangue de Jesus. 3 coisas: graça, fé e sangue. Eu li em Romanos capítulo 2, vocês perceberam isso? Fé, ou melhor, graça, sois salvos pela graça, por meio da fé, e é o sangue de Cristo, irmãos, que possibilita isso. Acabou. Exclui qualquer mérito humano. Tá bom?